textos, versículo 14 até o 22, última carta à igreja de Laodiceia. Vamos ler o texto? Diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai, mais uma vez, em Tua presença queremos clamar que o Senhor abra o nosso entendimento, abra as nossas mentes para que possamos não só compreender, mas obedecer à Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Você provavelmente, talvez já tenha ouvido a história, ou a piada, o conto, que muitos pastores já contaram. Talvez você que já é mais velho de igreja, já ouviu a história do homem em cima do muro? Quem já escutou essa história? Muitas pessoas já escutaram, né? Apesar de que, teologicamente, ela não é uma história tão correta assim, mas é interessante de ilustrar o nosso texto de hoje. Um homem, a história conta, piadinha ou história, ou mais uma exortação, ela conta que um homem estava em cima de um muro e de um lado estava Deus dentro do céu e do outro lado estava Satanás ali no inferno. E de repente Deus, ele olha para aquele rapaz, olha para aquele homem e diz: sai daí, desce do muro, vem para cá, vem para o céu, desce desse muro, vem para cá. E Deus, ele fica insistindo com que aquele homem saia do muro e desça e vá para o céu. E aí, aquele homem vê Deus insistindo com isso e olha para Satanás, e Satanás está quieto, de braços cruzados, olhando para aquele rapaz, como se nada tivesse acontecendo. E aquele homem fica achando meio estranho, e pergunta para Satanás: olha, Satanás, eu não estou entendendo. Deus está aqui clamando para que eu vá para o céu, e você está aí de braço cruzado, você não vai fazer nada, você não vai me convencer de ir para o inferno. Então Satanás olha para aquele homem e diz: não, fica tranquilo, o muro é meu. Ou seja, você já está no inferno. O muro é meu. O que essa história ela ilustra? Que aquele homem, ele não estava se decidindo. Ele não tinha se decidido entre o céu e o inferno. Na verdade, ele já estava no inferno. Ele era um homem morno, que não tinha uma vida de agrado ao Senhor. O texto de hoje, ele fala bastante sobre pessoas que vivem talvez dentro da igreja, pessoas que que vêm aos cultos, que cultuam ao Senhor, mas são crentes
mornos. São pessoas que estão talvez em cima do muro, que não se decidem e não vivem uma vida para a glória de Deus. Antes de nós irmos para o texto propriamente, a gente precisa olhar um pouco para a cidade de Laodiceia. Antes de nós olharmos para o texto, há 4 coisas importantes sobre essa cidade de Laodiceia que nos ajuda a compreender melhor o porquê Jesus escreveu essa carta, da forma como ele escreveu essa carta, dando o conteúdo também dessa carta. Não fica muito nítido na carta em si, mas quando você começa a ver outros estudos sobre como era essa cidade, Jesus ele usa os elementos dessa cidade para poder exortar essa igreja. Primeira coisa que é bem nítido, que a gente conhece na história, que teólogos falam sobre como que era essa cidade, primeira coisa era que a cidade era muito rica. Muito rica. Talvez uma das cidades mais ricas ali de todo aquele Império Romano. Principalmente porque eles, quando o Império Romano começou a dominar ali toda aquela região, foi a primeira cidade que olhou e falou, não, tudo bem, podem nos dominar, venham aqui, vamos fazer um templo a César. Entram, não tem problema. Era uma cidade que não queria guerra com ninguém, ela só queria paz e, não, pode entrar. E com isso a igreja foi se enriquecendo, a cidade foi se enriquecendo naquela época. A cidade era tão rica, mas tão rica, que ela tinha um enorme banco dentro da cidade com reservas milionárias dentro da cidade. Esse banco era muito famoso, fazia muitos empréstimos a outras cidades. Era uma cidade que não devia nada a ninguém, todo mundo queria ir para lá para se enriquecer. Ela era tão rica que em 61 depois de Cristo, um pouco antes de escrever essa carta, essa cidade foi devastada por um terremoto e os seus próprios moradores da cidade, reconstruíram a cidade do começo ao fim. Geralmente, as cidades elas dependiam do Império Romano para poder reconstruir a cidade, ajudar, mas os próprios moradores juntaram dinheiro e reconstruíram aquela cidade e deixaram ela mais bonita do que ela era antes. Isso é muito importante para a gente olhar no final, no meio do texto, a importância dela ser tão rica assim. O segundo detalhe da cidade é que ela tinha uma grande indústria de tecidos. Uma grande indústria de tecidos. Alguns diziam, rezavam uma lenda, que as ovelhas daquela cidade, elas bebiam uma água, que era essa água morna, que a gente vai falar daqui a pouco. Elas bebiam essa água morna, e aí por causa dessa água morna, os pelos das ovelhas, a lã da ovelha, ela ficava de uma maneira incrível, e com isso as indústrias, elas cresceram gigantescamente ali, e começavam a vender toda aquela roupa de uma lã fina, uma lã incrível. É claro que esse fato das ovelhas era mais uma lenda do que verdade, mas muitas pessoas vinham de outras cidades para poder comprar aquela lã especial dessa cidade de Laodiceia. O terceiro detalhe era que dentro da cidade a medicina era muito forte. Então, além dela ser rica, ter um grande banco, além da indústria de tecidos ser algo também extraordinário, ainda tinha uma escola de medicina, uma das escolas mais famosas de medicina, que era a escola de Laodiceia. Ela era tão boa que havia a escola de medicina, o hospital e um laboratório para onde vários cientistas iam para desenvolver o seu medicamento. Eles desenvolveram 2 remédios quase milagrosos, tanto para o ouvido e tanto para os olhos. Ele era um colírio que era utilizado um pó chamado pó de frígio, aonde fabricavam então, que foi onde começou ali a fabricação desses colírios tão especiais, que foram um grande avanço para a medicina. Muitas pessoas que tinham problemas
tanto nos olhos e tanto nos ouvidos, usavam aquele colírio e eram praticamente curadas por aquele colírio. E o quarto detalhe é que dentro da cidade corria 2 rios, e esses 2 rios eram de águas térmicas, águas que não eram nem frias e nem quentes. A região ali era formada por 3 cidades, que era a cidade de Colossos, onde tem a carta de Colossenses, a cidade de Hierápolis e a terceira cidade, a cidade de Laodiceia. Em Colossos ficavam as fontes das águas frias. Então, em Colossos você encontrava água fria, gelada. E em Hierápolis havia fontes de água quente. E elas desciam então da montanha, se juntavam umas com as outras, se tornavam em torno da montanha ali, se juntavam uma com a outra, descia até Laodiceia, e em Laodiceia ela ficava uma água morna. E essa água não tinha como beber essa água. A água fria dos colossenses, de Colossos, era usada muito para beber, porque era uma água pura, e você podia também usar como terapia, águas terapêuticas. E as águas de Hierápolis também eram usadas muito para se banhar, para usar também para a área de medicina, mas a água morna de Laodiceia, elas eram terríveis para beber. Eram terríveis para beber. A gente vai falar isso mais no meio, mas esses 4 detalhes, eles são importantes para que a gente consiga compreender esse texto. Primeiro detalhe, então, é uma cidade rica. Segundo, tinha uma indústria de tecidos. Terceiro, tinha uma grande medicina. E quarto, tinha essas águas térmicas, essas águas mornas ali que não prestavam para nada. Eram praticamente uma água inútil que só servia para que quando você bebesse, você então vomitava. Vamos então olhar para mais detalhes do nosso texto e no final quero fazer uma aplicação olhando principalmente para pessoas que vivem uma vida morna diante do Senhor. O primeiro detalhe do texto é a apresentação, a descrição de quem Cristo é. Cristo se apresenta de uma forma bem interessante aqui. Como a gente já viu em todos os textos, né, Cristo ele sempre se apresenta de algumas formas. E desta vez, ele se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. A palavra Amém, ela literalmente significa que assim seja. Não é uma palavra especial, ou quando a gente ora, não é porque a gente tem que terminar com essa palavra Amém, que tem algo de especial nela, mas a palavra Amém, ela é como se nós estivéssemos falando no final da oração, que assim seja. Então, em nome de Jesus, que isso se cumpra. Em nome de Jesus, que assim seja. É o cumprimento da promessa, é o desejo de que aquilo vai se cumprir, e de que eu estou concordando com aquela oração. Qual é a ideia de Jesus, então, se apresentar como Amém? Ele está dizendo que ele é o cumprimento da promessa. Quando Deus promete alguma coisa, ele é a própria pessoa que cumpre. Por isso que ele diz também que ele é testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, ele está dizendo, eu não só digo a verdade, eu não só prometo a verdade, mas eu sou a verdade e o cumprimento desta verdade. Eu sou o Amém. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou aquele que promete, mas eu sou aquele que cumpre a própria promessa. Eu sou a promessa. Essa é a ideia do Amém. Ele é o que assim seja. Ele é aquilo que vai cumprir. Então, quando nós fazemos uma oração ao Senhor, Deus faça isso, Deus te pedimos isso, em nome de Cristo, amém. Nós estamos dizendo, em nome de Cristo, e que o próprio Cristo cumpra isso em nossas vidas. Em nome de Cristo, que Ele seja o próprio amém de nossas vidas. E o segundo detalhe é que Ele é o princípio da criação de Deus, e se apresenta como o princípio
da criação de Deus. Nós não vamos entrar em todos os detalhes aqui, mas só para deixar claro, quando diz princípio da criação de Deus, não é que Cristo, que Jesus Cristo é criado como nós, seres humanos. Não, ele é o próprio Deus. João 1 apresenta que ele é o Verbo, estava no princípio com Deus. Antes de toda a criação, Jesus já estava lá. Jesus é o próprio Criador. Colossenses traz Jesus como o próprio Criador. Mas a ideia de princípio tem, na verdade, a ver mais com a ressurreição de Cristo Jesus. Ele, quando ressuscitou, ele nos trouxe nova vida, uma nova criação. E essa nova criação, ele é o princípio. Então, não só ele é o princípio de toda a criação, ou seja, o princípio de todas as coisas, o primeiro acima de tudo, como diz Colossenses, ele é superior a tudo, mas ele também nos traz uma nova vida, uma nova criação em Deus. Então, Cristo se apresenta como aquele que é o Amém, aquele que é o fim de todas as coisas, aquele que é uma testemunha fiel e verdadeira, e o princípio de toda a criação. O que ele está mostrando aqui para os laodicenses? Ele está mostrando, olha, eu estou acima de tudo. Então, a exortação que virá para vocês a seguir, ela vai se cumprir, porque eu sou o Amém. Eu sou fiel, eu sou verdadeiro, eu sou o princípio, eu sou acima de todas as coisas. Prestem atenção, então, naquilo que eu vou dizer. Primeiro, então, segundo ponto aqui da nossa mensagem, a partir do versículo 15, diz então sobre a testemunha, a descrição da igreja de Laodiceia. Descrição da igreja de Laodiceia. Como nós falamos no começo, talvez você também esteja em cima desse muro. Olhando agora, tirando um pouco a ilustração, mas talvez você viva uma vida de mornidão diante do Senhor, uma vida morna diante do Senhor. E é isso que o texto vai nos trazer. Versículo 15 diz assim: eu conheço as obras que você realiza. Você não é frio, como ao rio de Colossenses, e nem quente. Você é morno. Quem dera você fosse frio ou quente. Versículo 16. Assim, porque você é morno, e não é nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Na vida cristã, há 3 temperaturas espirituais: um coração ardente, um coração frio e um coração quente. E um coração morno, desculpa. Jesus conhece a sua igreja. Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabe como está o nosso coração diante de Deus. Às vezes, a gente engana. A gente acha que engana, na verdade. A gente acha que engana Deus. A gente acha que ao vir ao culto, vestir uma roupa bonita, poder estar cultuando a Deus, a gente diz para as pessoas: olha, eu tenho uma vida espiritual boa. A gente posta mensagens, posta versículos na internet, mas Deus conhece o nosso coração. Quem é casado, tem poucos casados aqui hoje, mas quem é casado sabe muito bem, aliás, a esposa ou o marido sabe muito bem como é a sua vida espiritual. E muitas vezes nós queremos enganar. Nós queremos chegar na igreja ou em ambientes onde há cristãos e se fingir de crente ou se fingir com uma espiritualidade um pouco mais daquilo que realmente a gente tem. Isso é muito comum. Isso é muito comum. A gente veste uma roupa e finge que é quente, e finge que tem uma boa espiritualidade, mas na verdade o nosso coração, ele está longe de Deus.
ele está morno diante de Deus. O interessante é que a gente não tem nessa igreja nenhuma tentação, nenhuma perseguição, não há negação de Cristo, as pessoas não estão negando a Cristo, não há nenhuma apostasia ou abalos nessa igreja. Diferente de praticamente todas as igrejas que a gente viu. Essa igreja não tinha falsos mestres dentro da igreja. Provavelmente não. Mas era uma igreja morna. O problema da igreja de Laodiceia não era teológico, não era moral, não havia heresias, não havia pecado de imoralidade, não existe nenhuma exortação nesse sentido para a igreja. Parece que é uma igreja até que boa. Parece que é uma igreja que faz tudo correto. No entanto, é uma igreja que não está nem aí com nada. O que é interessante é que o que falta nessa igreja é um fervor espiritual. O que falta nessa igreja é uma espiritualidade verdadeira. É realmente essa igreja olhar para Deus e querer adorar em espírito e em verdade. O que acontece com muitas igrejas, e eu digo isso por mim mesmo, é que muitas vezes, por querermos ser tradicionais, uma igreja tradicional, uma igreja conservadora, por querermos ser, não fugir daquilo que é o normal da igreja, nós muitas vezes fugimos de um fervor com medo de fanatismo. Fervor não deve ser o mesmo do que fanatismo. Quando nós começamos a estudar um pouco mais sobre como era a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja do século XVI, Jonathan Edwards, John Bunyan, Spurgeon e tantos outros pastores, tantas outras igrejas que eram igrejas conservadoras, eram igrejas firmes na palavra, eram também igrejas firmes espiritualmente. Eram igrejas que até tinham um pouco de alegria, de fervor, de alegria dentro da igreja, mas uma alegria em Cristo, uma alegria em Deus. Não era uma igreja morna que não se importava com nada. Jonathan Edwards, por exemplo, disse que nós precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Nós precisamos ter luz na mente, ou seja, a palavra na mente, mas também precisamos ter fogo no coração. Muitas vezes, a gente se orgulha de ser uma igreja séria. Não, nós somos uma igreja séria. Mas às vezes, algumas igrejas por aí, e a nossa também muitas vezes, ela tenta se privar de coisas, de um fervor espiritual. Eu, por exemplo, me lembro no seminário que eu estudei, que era um seminário conservador, e eu achava interessante que todos os seminaristas, talvez cerca de 250 seminaristas, apenas um, e tinha que ser amigo meu, né? Mas apenas um levantava a mão durante a capela. E todos os outros seminaristas se achando mais espirituais do que aquele seminarista, aquele rapaz. Ele olhava e falava assim, não pode nem levantar a mão durante o culto. Ele está lá levantando a mão. E aí quando eu começava, gente, vamos bater palma. Aí os que se achavam mais sábios ficavam quietos, colocavam a mão no bolso. Não vou bater palma. Por que você não vai bater palma? Não, porque isso é contra a doutrina de Deus. Mas não só isso. Mas quanto mais eu via a vida daqueles seminaristas, dos que se mais achavam dogmáticos, que se mais achavam espirituais, que mais se achavam estudiosos da palavra, mais eu via que eles estavam afastados da palavra de Deus. E o nosso coração, muitas vezes, é um coração assim. Queremos ser sérios, queremos ser uma igreja séria, mas muitas vezes deixamos de lado o fervor espiritual,
Nós escutamos mensagens, olhamos para as músicas, cantamos as músicas, mas com o coração frio, ou melhor, com o coração morno diante do Senhor. Sei, não, vamos cantar aqui e pronto, acabou. Não tem espiritualidade. Muitas orações são simplesmente orações do começo ao fim, que não tem sentido algum, não tem fervor naquelas orações. Eu não estou dizendo aqui que devemos falar em línguas, levantar, rodopiar ou coisa parecida. Não, claro que não. Isso já tira a razão da fé. Mas devemos ter fé no coração. Devemos ter fervor, amar a Deus de todo o nosso coração. Muitos crentes têm medo de entusiasmo, mas o entusiasmo é parte essencial do cristianismo. Não podemos ter medo das emoções. Eu lembro, numa igreja que eu e a Priscila estávamos, muitas vezes a Priscila só de chorar durante o culto. Algumas pessoas vinham e perguntavam para ela, por que você está chorando? Eu falei, gente, deixa eu chorar. Eu estou chorando para Deus. Eu estou chorando porque eu quero me derramar diante do meu Senhor. Mas às vezes, com medo de outras pessoas nos julgarem no culto, a gente fica quieto. Não, aqui eu não vou cultuar a Deus, aqui eu não vou cultuar da forma como eu quero, eu vou cultuar da forma como é permitido nessa igreja ou algo parecido. Essa igreja provavelmente era uma igreja assim. Ela não realizava grandes coisas para Deus, talvez não fazia evangelismos, talvez não pregava o evangelho. Era uma igreja morna. Era uma igreja que não fazia diferença na sociedade, não fazia diferença alguma. O texto então continua, versículo 17. Você diz, eu sou rico, estou bem de vida, eu não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Deus então olha e diz, olha, eu vou vomitar vocês da minha boca. E aqui não há a ideia de vomitar da boca, não é de perder a salvação, mas de repugnar, de repudiar, de odiar as atitudes daquelas pessoas por serem mornas. E o texto então diz, olha, eu vou vomitar vocês porque vocês se acham. Vocês vivem no auto-engano, na autossatisfação. Vocês dizem, olha, nós somos ricos. Nós temos o maior banco da cidade. Nós temos uma vida boa. Nós temos a maior indústria. Nós temos tudo aqui. Não precisamos de mais nada. Estamos bem de vida. Não preciso de mais nada. Diziam que eram ricos. Diziam que tinham vestes. Diziam que tinham medicina. Mas, na verdade, Jesus está dizendo, olha, vocês, na verdade, são infelizes, são miseráveis, são pobres, são cegos, são nus. São mendigos porque não compraram o perdão dos seus pecados. São nus porque não têm roupas adequadas para se apresentarem diante de Deus. E são cegos porque não enxergam, não conseguem enxergar a sua pobreza espiritual. Muitas pessoas e muitas igrejas são assim. Olha, nós temos um púlpito bonito, nós temos um culto bonito, nós temos um templo lindo, maravilhoso. Às vezes eu fico vendo algumas igrejas por aí, eu falo, meu Deus, para que tudo isso? Para que toda essa riqueza? Para que igrejas com lustres dentro da igreja, toda aquela coisa linda, maravilhosa, mas para quê? Sendo que o coração da igreja é um coração vazio, é um coração pobre. Então Deus faz um convite no versículo 18, diz assim, eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Olha os detalhes que a gente falou no início do culto.
era uma igreja rica, era uma cidade rica. Mas Jesus está dizendo: compre de mim ouro puro, porque vocês não são ricos, na verdade vocês são pobres. Vocês não têm riqueza espiritual alguma. Bem parecido com aquilo que Jesus diz em Mateus: comprem de mim, comprem o tesouro celestial, onde a traça não come, onde não enferruja, onde não se acaba. Jesus está fazendo um convite: olha, compre de mim um ouro refinado pelo fogo, a riqueza espiritual. Compre de mim uma riqueza divina, porque vocês são pobres. Compre vestes brancas. Não, Deus, mas nós temos aqui a maior indústria de tecidos. Mas vocês estão nus. Compre de mim vestes puras, uma roupa pura, para que vocês cheguem ao céu e possam entrar. Deus, nós temos a maior medicina aqui da nossa época, de nossas cidades, mas vocês estão cegos. Não adianta passar esse colírio em seus olhos e continuar não enxergando uma vida espiritual, coisas grandiosas, bênçãos de Deus. Não adianta você vestir com vestes bonitas, ter pingentes de ouro, ter coisas belas, você achar que você enxerga, mas na verdade você é pobre, cego, nu. Deus então diz: compre de mim essas coisas, compre de mim. O versículo então continua, versículo 19, nos traz uma exortação e um consolo. Por que Deus repreende? Por que Deus nos exorta? Ele diz: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Olha que texto maravilhoso. De todas as cartas que a gente estudou, sobre todas as igrejas que a gente estudou, é interessante que Jesus está dizendo: olha, eu só estou repreendendo vocês, eu só estou exortando vocês, porque eu amo vocês. Eu só estou exortando vocês porque eu amo. Provérbios diz que o pai, ele tem que disciplinar o seu filho. E se o pai não disciplina o seu filho, é porque ele não ama o seu filho. Lá em Hebreus 12, Hebreus 13, traz também essa mesma ideia de que Deus disciplina aquele a quem Ele ama. E se nós não recebemos a disciplina de Deus, se nós não somos castigados por Deus, bem provável que é porque Deus não nos considera como seus filhos. Se você peca livremente e vive uma vida morna diante do Senhor, e vê que na sua vida nada te puxa para Deus, você peca e não há arrependimento, você peca e não acontece nada na sua vida que te faz voltar para Deus, bem provável que é porque você não é filho de Deus. Mas quando a gente peca, a gente sabe que a gente peca, e de repente alguma coisa ruim acontece na nossa vida, quando nós estamos realmente sedentos por Deus, é fácil de enxergar aquilo como disciplina do Senhor e dizer: isso aqui aconteceu na minha vida porque eu pequei. Obrigado, Deus, por essa disciplina. Obrigado, Deus, por essa disciplina. Em vários momentos da minha vida eu percebi isso, de que aquilo de mal só tinha acontecido na minha vida para a disciplina do Senhor. Só aconteceu aquilo de ruim na minha vida para que Deus me transformasse conforme a imagem de Cristo Jesus. Eu gosto muito da ilustração que o Davi Murk ele conta muito, que é de Deus, o Espírito Santo, lapidando a nossa vida. É como se nós fôssemos uma rocha para ser lapidada, para ser transformada. E
o Espírito Santo, ele bate com o martelo, bate com a palavra na nossa vida e vai nos moldando, vai nos transformando aquela pedra bruta em uma escultura, uma imagem de Cristo Jesus. Só que quanto mais o Espírito Santo bate com a palavra em nós, na rocha bruta que nós somos, mais dói. E dói muito. Mas Deus está dizendo, eu faço isso, eu disciplino, porque eu amo. Deus nos disciplina. As coisas ruins, muitas vezes, acontecem na nossa vida para quê? Para Deus nos levar para mais perto de Cristo Jesus. Como diz o texto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo aquilo que é ruim, coopera para o bem daquele que ama a Deus, porque vai nos transformar conforme a imagem de Cristo Jesus. Jesus está exortando essa igreja, olha, vocês são mornos, assim como as suas águas termais. Vocês são mornos. Por quê? Porque não estão me buscando, mas eu estou repreendendo vocês, porque eu amo vocês, para que vocês sejam ou frios ou quentes. A carta de Colossenses, ela também, a carta que a gente já expôs aqui, ela também foi lida ali na região da Macedônia e provavelmente lida aqui também para a igreja de Laodiceia. E muitos comentaristas dizem que essa exortação de que eles estavam mornos, de que eles precisam ter o conhecimento de Deus, já tinha sido exortado lá em Colossenses 2, versículo 2. Deus dizendo que repreende os colossenses e repreende também os laodicenses. Colossenses 2:2 diz que ele faz isso para que o coração deles, o coração dos colossenses, seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Jesus quer que a gente aprenda dele, e por isso que ele diz no final do versículo 19, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Seja zeloso e arrependa-se. Deus quer que a gente conheça ele, ele nos exorta para que nós tenhamos o conhecimento de Deus, e para que a gente conheça o mistério de Deus, que é o próprio Cristo Jesus. Versículo 20 ao 22 nos traz então a promessa ao vencedor. Versículo 20 principalmente, vamos focar mais no versículo 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cristo está fazendo uma promessa aqui. A primeira promessa é de que ele irá cear com eles. Eu vou cear com vocês, eu vou sentar à mesa de vocês, eu vou compartilhar uma refeição se vocês se arrependerem, se vocês deixarem de ser mornos. Existe uma ilustração que depois eu posso colocar no grupo, mas é uma imagem muito famosa mesmo, que é uma pintura de Roman Hunt. Depois você pode pesquisar esse nome. Roman com H, Hunt com H também. Roman Hunt. É uma imagem que é até conhecida, provavelmente você já viu essa imagem, que é de Jesus batendo em uma porta. Jesus batendo em uma porta. O Roman Hunt, ele ilustrou, ele pegou exatamente esse texto e fez essa sua ilustração ali colocando exatamente essa ideia. Mas há um detalhe nessa pintura que poucas pessoas perceberam, e até uma discussão se realmente isso é um detalhe importante ou não,
que a porta a qual Roman Hunt pintou, ela não tem maçaneta. Então Jesus está batendo em uma porta sem maçaneta. E ele ilustrou isso, alguns dizem que ele ilustrou isso, para mostrar realmente o que Jesus quer de sua igreja e o que Jesus quer dos nossos corações. Aqui nós não estamos falando de salvação. Eis que estou à porta e bato, não tem a ver com salvação, mas tem a ver com arrependimento, tem a ver com deixar Deus entrar em nossas vidas e dominar as nossas vidas, deixar Deus ceiar conosco. E a ideia aqui é que Deus está batendo, Jesus está batendo no nosso coração. E muitas vezes nós estamos com a nossa vida trancada, as portas fechadas e não deixando Deus entrar. Hernando Dias Lopes conta uma ilustração interessante. Ele diz que o pai e o filho, um pai e um filho, eles vão até uma casa para pedir alimento, para pedir ajuda àquela casa. Eles ficam batendo naquela porta, batendo inúmeras vezes naquela porta, mas ninguém abre. Mas eles escutam o barulho dentro daquela casa, longe, no último quarto daquela casa, escuta muito barulho. Eles ficam batendo, querendo entrar naquela casa, mas ninguém abre. Até que o filho, ele olha para o pai e diz: Pai, eles não estão ouvindo porque estão muito ocupados com outras coisas dentro daquele quarto. Por que ele conta essa ilustração? Porque é exatamente como essa igreja era, exatamente como muitas vezes o nosso coração é. Estamos tão ocupados com outras coisas. Estamos ocupados com, a igreja está ocupada com o banco, com o tecido, com as roupas, com os seus colírios. A gente fica preocupado com a nossa vida, com o nosso dinheiro, com as nossas roupas, com aquilo que nós vamos vestir. Nos preocupamos com a nossa saúde, mas não nos preocupamos com a nossa vida espiritual. Estamos tão ocupados com outras coisas. Estamos ocupados no quartinho do fundo com outras coisas, mas não deixamos o próprio Cristo entrar para nos disciplinar, para nos exortar. Cristo está batendo na porta, uma porta que não há maçaneta, uma porta que Ele espera que a gente possa abrir, para deixar Cristo reinar em nossos corações. Mas a gente se preocupa com tantas outras coisas e esquece da disciplina, do arrependimento do Senhor. A promessa aqui, então, no versículo 21 e 22, é a seguinte: ao vencedor, eu darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com o Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A promessa aqui é de nos sentarmos juntos com Deus no seu trono. Há uma discussão se a ideia é no trono de Deus, no trono de Jesus ou ao lado do trono de Jesus. E por isso o próprio Jesus também está ao lado do trono do Pai. Mas eu acredito que a ideia aqui tem mais a ver com uma mesa se estendida ao lado do trono de Jesus, aonde nós poderemos ceiar com o Senhor. Por isso que ele diz no versículo 20 que ele vai sentar à mesa e ceiar conosco. Algumas pessoas, principalmente os judeus, eles têm muito aquela imagem de que nós ficaremos todos de pé e aí o trono de Jesus, de Deus lá longe, e nós todo mundo de pé olhando aquele trono. Mas a Bíblia nunca apresenta essa ideia de estarmos de pé e o trono longe de nós. A Bíblia sempre apresenta, principalmente em Apocalipse, de que haverá uma mesa onde nós
assentaremos com Jesus e banquetearemos com Jesus. Tomaremos a ceia com Jesus, olhando para Jesus ali. Eu não sei como será, de uma forma milagrosa, uma mesa tão grande com todos os cristãos ali reunidos, mas é essa ilustração que a Bíblia nos dá o tempo todo, de que nós nos assentaremos na mesa com o próprio Jesus, Jesus perto de nós. E ele então diz que nós nos assentaremos com ele, se nos arrependemos e se deixarmos a nossa vida morna para buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Eu quero encerrar esse sermão fazendo uma aplicação sobre uma vida morna diante do Senhor, uma vida espiritual morna diante do Senhor. Eu não sei você, mas eu não consigo me considerar uma pessoa quente, com fervor diante do Senhor. E acho que talvez eu nunca me sinta assim. Eu conheço a minha vida, e como eu disse, como casado, minha esposa conhece a minha vida. E quanto mais a gente vive com as pessoas, a gente sabe o tempo que a gente gasta com a palavra, a gente sabe o tempo que a gente gasta na oração. E eu tenho certeza que a minha vida não é uma vida quente diante do Senhor. E eu queria que você pensasse também sobre isso. Será que você se considera bem espiritualmente? Eu queria que você parasse e realmente pensasse no seu coração. Eu sei que o meu coração, ele muitas vezes é afastado de Deus. É uma luta ler a palavra de Deus. É uma luta passar alguns minutos orando ao Senhor. É uma luta. Eu queria que você pensasse não em outra pessoa, mas em si mesmo. Pense em você. Quero te fazer algumas perguntas, então, para que você pense sobre a sua vida. Será que você está sendo indiferente com alguma coisa, com a vida com Deus? Você tem um desejo de buscar a Deus? Você tem um desejo de ler a palavra? Todo dia que você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? É pegar no seu celular ou é pegar na palavra do Senhor para meditar nela? Você tem um desejo, a vontade de gastar minutos ou horas orando ao Senhor? Você tem um desejo de ser disciplinado pelo Senhor? De realmente orar a Deus: Deus, por favor, me disciplina. Deus, por favor, me perdoa pelos meus pecados, eu confesso meus pecados diante do Senhor. Me disciplina por causa desses pecados. Você realmente se arrepende quando você peca contra Deus? Ou você simplesmente diz: Deus me perdoa por esses pecados, eu pequei mesmo, e pronto, acabou? Ou realmente você se arrepende e diz: meu Pai, me perdoa, com todo o meu coração? Você chora diante do Senhor, se derrama diante do Senhor? Você tem medo de ir para o inferno? Você entende os riscos que você toma se continuar no seu pecado? Você procura a ajuda de líderes e de cristãos mais maduros para te ajudar na luta contra o pecado? Você serve à igreja e serve ao próximo? Você é indiferente com a necessidade de outras pessoas? Como está o seu coração? Se a maioria das respostas foram negativas, mais negativas do que positivas, e provavelmente foram, então você está bem morno. Não adianta você vir no culto, levantar a sua mão, cantar alto, chorar, ou em casa colocar músicas cristãs, se você não para, se não tem sede de orar, de ler a palavra de Deus e ter tempo com Deus. Nós devemos arrepender de todo o nosso coração, buscar a Deus
enquanto nós podemos encontrá-lo. Lembrar que somos salvos por Cristo, que fomos libertos do inferno, nos alegrar disso e ser um motivo de não pecarmos. Ler a palavra com sede, orar com vontade de conhecer e conversar com Deus. Confiar em Deus de todo o nosso coração, servir a Deus, à igreja e ao próximo. Evangelizar os que estão condenados ao inferno. Quero encerrar com um texto de Jeremias 9, versículo 13, em que diz assim: vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Se você está vivendo uma vida morna diante do Senhor, sem fervor algum na sua vida, se arrependa. Busque a Deus. Pense nessas perguntas que eu acabei de fazer. Que 2022 possa ser um ano em que você busque a Deus acima de todas as coisas. Não faça promessas vazias, mas a promessa que você deve fazer ao Senhor é: Deus, me ajuda a buscar ao Senhor de todo o meu coração. Me ajuda a ter sede da palavra. A gente não para, a gente tem um grande desafio muitas vezes de ler a palavra toda em um ano. Mas a palavra toda em um ano, a gente não gasta nem 30 minutos para ler a palavra, 30 minutos por dia para ler a palavra toda em um ano. Nem 30 minutos. E às vezes a gente não consegue nem fazer isso. É o mínimo que a gente deveria fazer. É de ler a palavra, gastar muito mais do que 30 minutos por dia lendo a palavra do Senhor. Que nós possamos ser cristãos fervorosos, uma igreja fervorosa. Eu não estou falando aqui de neopentecostalismo ou coisa parecida. Eu estou falando aqui de um fervor diante do Senhor. O meu desejo é que a cada dia mais, a cada domingo que a gente vir, a gente possa melhorar nosso fervor diante do Senhor, nos derramar de fato diante do Senhor, prestar atenção na palavra, nos arrepender de nossos pecados, nos derramar diante dele, chorar e nos alegrar diante do Senhor. Vamos orar? Pai, nos perdoe porque somos mornos. Nos perdoe porque o nosso coração está longe do Senhor muitas vezes. O Senhor sabe a vida que nós levamos. O Senhor conhece os nossos pecados. O Senhor conhece a nossa hipocrisia. Tantas vezes que fingimos que somos fortes, mas na verdade somos fracos. Fingimos que somos ricos, mas somos pobres. Fingimos que somos saudáveis, mas na verdade estamos mortos diante do Senhor. Pai, nos ajude a Te buscar todos os dias. Nos ajude a ter amor pela Tua palavra, a ler todos os dias com sede de ouvir a Tua voz. Nos ajude a orar mais, a querer conversar com o Senhor, a ter um bom tempo e colocar o nosso coração diante do Senhor. Nos ajude a amar a igreja, a servir os nossos irmãos com todo amor. Nos ajude a amar o próximo como a nós mesmos. Nos ajude a sermos mais fervorosos, mas um fervor que venha do Senhor e não um fogo estranho. Em Cristo nós oramos, aquele que é o próprio Amém. É no nome dele que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tenham uma ótima semana, um ótimo 2022 e que neste ano você possa buscar cada dia mais o Senhor. Amém? Deus abençoe.